Oi, gente, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês, mais um vídeo, mais um dia. E antes de introduzir o assunto, eu gostaria de ler uma referência bíblica com vocês, que no vídeo anterior eu já introduzi o assunto, já disse a vocês o que era e depois escolhi a referência. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, tá? Vou ler aqui rapidinho uma referência bíblica e depois a gente introduz o assunto. Eu vou ler lá em Números 22, do 28 ao 30, rapidinho. Eu não vou nem me ater muito a explicar essa passagem a vocês, recomendo vocês darem uma lidinha depois, que é bem legal, bem interessante, só para a gente aproveitar o tempo. E eu vou me ater mais nesse período, nesses 3 versículos, na verdade nem exatamente nos versículos, mas em um momento, tá, dessa passagem. Mas vou ler com vocês aqui rapidinho. 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombastes de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então, gente, tem uma coisa diferente nessa passagem, tem uma coisa meio, eu posso chamar de extraordinária, que é um animal falando. A jumenta falou com Balaão, né? E a gente vê o quê? Animal falando em fábula, né? Em contos de fada. Não, nem em contos de fada, mas fábula mesmo, né? Em que os animais falam. A gente vê em As Crônicas de Nárnia os animais falando, o Aslan, o leão. A gente vê o Minotauro lá, o cabeça de boi com o corpo de homem falando. A gente vê nesses filmes assim, bem de ficção fantástica, os animais falando, que particularmente eu adoro. Mas nós estamos vendo uma jumenta falando, é observado, a gente observa isso, uma jumenta falou. E quem fez a jumenta falar? O Senhor. Deus, ele abriu a boca da jumenta para falar com Balaão. Então o assunto de hoje, não sei se eu chamo de analogia ou metáfora, mas enfim, é uma comparação, né? A gente pode entender que Deus usa quem Ele quer, a partir dessa passagem. Deus, ele usa quem Ele quer, tanto que usou a jumenta para falar com Balaão. Então, a partir daí, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, né? A questão de Deus usar o homem, né? E muitas das vezes nós, quando Deus usa, a gente começa a ficar com aquela coisa chamada moral. Mas não é a moral de moral e bons costumes, mas nem a moral de moralidade, mas a moral do ego, sabe? Aquela moral assim, caramba, Deus me usou, eu sou brabo, né? Tipo, se Deus usou, como o homem pode ser brabo? Quem é brabo é Deus, né? Ele que é o cara. Mas é inevitável, porque existe uma cultura muito engraçada, um costume muito engraçado no cristianismo atual, de que quanto mais dons eu tenho, seja ministerial ou espiritual, na verdade os dois são espirituais, tipo, de ministério, departamento, e os dons espirituais dados pelo Senhor, de profecia, revelação, enfim. Ou quanto mais as pessoas veem Deus me usar ou agir através da minha vida, mais bravo eu sou, né? Mais sinistro eu sou, mais prestígio eu tenho. Porque essa é a cultura, né? Do mais é mais, né? Não é do menos é mais, é o mais é mais. Então, automaticamente você consegue a sua glória diante dos homens, sim, consegue. Porém, não é para glória, não é para nossa glória, né? Não é. Quando Deus usa a gente, é porque Ele quis usar, Ele usa quem Ele quer. Menino, homem, mulher ou jumenta, como a gente viu na passagem. Então Deus, ele tem poder para isso. Então quando Deus usa a gente, mas eu entendo também essa questão da moral, porque nós somos seres humanos, então o nosso ego automaticamente ele gosta de ser amaciado. Eu estou personificando para a gente, né, ter uma facilidade maior em entender. Mas não é para a glória do homem, tá? Existe uma diferença quando Deus usa a gente fica com aquela sensação gostosa, sabe como? Caramba, Deus me usou, muito legal. Nossa, me sinto bem, acho muito legal. E a diferença disso para isso aqui. Caraca, Deus me usou, sou muito bravo. Nossa, aí a moral começa a crescer, aí
começa aquela coisa, pô, aquele cara é o espiritual, porque Deus fala através dele, ele tem um monte de dom, ele faz coleção de dom, tem uns 9, aponta cada um ele tem. Então não é bem por aí. E, gente, uma novidade para vocês, ou não, Deus usou uma jumenta, então se ele usa uma jumenta, não vai usar um homem? Então, tipo assim, não tô chamando ninguém de jumento aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo assim, que Deus ele usa quem ele quer, tá? No momento que ele quer. Ele faz como ele quiser. Então, a glória não é pra gente. A glória é pra ele. Nós somos canal de Deus aqui nessa terra. É ele falar através de nós e ele abençoar a vida das pessoas através das nossas vidas. Então, não rola a moral. O ego amaciado não deveria rolar, porque na verdade rola, tá, gente? É uma coisa que aparentemente acontece no cristianismo atual, nas igrejas contemporâneas, nós vemos isso, né? O acúmulo de dons, a coleção de dons, né? O acúmulo de departamentos, quanto mais eu faço, mais eu sou brabo. E aquele que às vezes não evidencia o dom ou o potencial ou o departamento o departamento que ele participa não aparece tanto, então quer dizer que eu vou ter que julgá-lo a partir, né, do que ele evidencia. Então não deveria ser assim, né? Pode ser que a gente tenha fugindo um pouco, mas a mensagem essencial é essa, que Deus ele usa quem ele quer, tá? Menino, homem, mulher ou jumenta, como eu já disse. Então, gente, tem mais uma coisa que eu gostaria de falar nessa reflexão, é que, na verdade, mais duas coisas. É que a gente tem o costume de achar que Deus deve satisfação a gente. Olha que, sabe, que coisa louca. É que Deus deve satisfação a gente, que Deus tem algum tipo de obrigação, né, com a gente. Isso eu acho mais louco de todos. E eu acredito que Deus e obrigação na mesma frase, na mesma sentença, não rola. Eu acho que isso são dois extremos, assim, surreais. Não rola, tá? E sobre a satisfação, Deus não deve satisfação a gente. Então, às vezes a gente pergunta, Senhor, por que você usou ele? Eu não acredito, tinha que ser eu, que não sei o que, eu que tenho que cantar. Querido, Deus não te deve satisfação, nem a mim, tá? Nem a ninguém, ok? Ele é Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer, tá? Então, satisfação e ele não rola também, não dá, não bate, tá? E outra coisa é que Deus usar uma pessoa ou dar dons para ela não significa, assim, como é que eu vou dizer? Não é um requisito para Deus fazer isso ter aquele caráter, assim, polido, tá? Como assim? Não é como pré-requisito não errar, não dar mole, não vacilar, tá? Porque se fosse isso, meu Deus não dava ninguém, Deus não dava dom para ninguém, tá? Então, assim, às vezes a gente esquece que a gente erra, às vezes a gente esquece que a gente dá mole e fica falando, questionando Deus e buscando satisfação da parte dele, assim, mas Senhor, ele errou, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Primeiro, nós também erramos. Segundo, ele é Deus, ele usa quem ele quer, tá? Então, gente, o resumo da mensagem de hoje é sobre isso. Deus, ele usa quem ele quer, tá? Então, moral, não vem com moral. Tenta lutar com essa moral, contra essa moral, porque a nossa renúncia, a nossa luta é contra o nosso próprio ego, né? Que quer subir quando na verdade tem que descer para que Jesus apareça, Jesus suba e faça as maravilhas dele. Então, assim, gente, Deus usou, glória a Deus, mas faça o possível para não cultivar aquela moral, sou brabo, Deus me usou. Faça o possível para lutar contra isso, tá bom? Porque isso complica a nossa vida como cristão, de verdade, complica muito. E isso acaba travando um pouco o agir de Deus nas nossas vidas também. E Deus não deve satisfação, tá, gente? Ele usou a pessoa lá que você não gosta, que você acha que tá errando, mas ele usou porque ele quis, tá bom? E só porque ele usou não significa que a pessoa tá benzona e não tá errando, tá? Isso aí é independente. Existe uma coisa chamada dom, outra coisa chamada fruto do Espírito. O fruto do Espírito é justamente esse caráter trabalhado. E o dom é algo que Deus dá para você utilizar para abençoar os outros, para edificar os outros, tá? Então o assunto de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Beijo!